Olha o que diz aqui em Lucas 19. Outro dia falei sobre essa passagem, que é de Zaqueu, e vamos falar dela mais um pouco. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha, a Bíblia diz, assim correu adiante, ele passou na frente e subiu na figueira. Ele criou um meio. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este homem tinha uma religião, ele era judeu, certamente criado na religião judaica, era rico, era chefe dos publicanos. Então ele não era apenas um publicano, ele era chefe, né, dos publicanos. Ele chefiava uma equipe de pessoas que trabalhavam para o governo romano. A Bíblia não fala que ele era doente. A Bíblia não fala que ele tinha algum problema familiar. A Bíblia deixa claro que ele era rico, então ele não tinha problema financeiro. Ele não tinha. Mas vemos que esse homem queria mais. Ele tinha sede de mais. E quando uma pessoa quer mais, ela realmente quer, ela se esforça para isso. Ele queria mais. Porque aquilo que as pessoas consideram necessário para a vida, ele tinha. Né? Saúde, dinheiro, boa profissão, né? Dentro do grupo dele, respeito. Mas não era o bastante. Ele queria mais. E em cima deste querer, ele foi em busca. Nós vemos que esse homem era um homem decidido, corajoso, um homem que sabia o que queria, um homem que não pedia opinião, um homem que decidia a sua própria vida. Vemos que era um homem que pensava com a sua cabeça. Pelas atitudes que ele teve, só alguém que sabe o que quer, corajosa, gente que não tem medo de tomar decisões, faz o que esse homem fez. Porque, é claro, você vai observando tudo que ele fez. Ele quis mais. Ele era baixo. A multidão o impedia de ver Jesus. Porque ele viu em Jesus esse mais. Porque ninguém chega a chefe dos publicanos ou chefe de alguma coisa por acaso. Certamente ele se esforçou para chegar naquela posição. Ele trabalhou. Ele trabalhava para o governo romano. Ele não devia ser um incompetente, porque senão não estava num cargo importante. Então, vemos que ele era um homem que certamente deve ter feito por onde chegar onde ele chegou.
E ele queria mais. E ele viu em Jesus essa possibilidade de mais. E ele foi em busca. Porque quem quer mais, busca. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele buscou e ele encontrou. Só que tinha uma multidão à sua frente. Uma multidão de gente que possivelmente sofria com problemas bem difíceis. Gente certamente aleijada, cega, doente, sofrendo com as mais diversas situações, certamente com problema financeiro, com problemas em casa. Era uma multidão de pessoas buscando a mesma coisa, uma saída para suas dores. Uma multidão de gente em busca de solução. Então, foram seguindo Jesus, porque viram em Jesus a saída para as suas dores, para o livramento de suas dores. Então, vai prestando atenção. Então, certamente tinha gente realmente sofrendo muito. E Zaqueu? Zaqueu, aos olhos das pessoas, não tinha problema. Porque aquilo que a gente olha e vê como o que as pessoas precisam para serem felizes, aparentemente ele tinha dinheiro, religião, profissão, reconhecimento. Mas ele queria mais. Certamente havia uma carência, uma necessidade de Deus. Um vazio. Coisas que aconteciam dentro dele. E humanamente, a olhos nus não vemos. Mas Deus estava vendo. E ele não ficou só desejando uma mudança, uma transformação dentro dele. Ele foi em busca. Tinha uma multidão de gente que certamente sofria muito. Ele passou na frente dessas pessoas, diz a Bíblia, subiu numa árvore e Jesus o viu. E disse: desce que eu vou me hospedar na sua casa. Aquela multidão de pessoas, certamente cegos, aleijados, problemáticos, mendigos, estavam ali. Gente que aos olhos humanos estava sofrendo bem mais do que ele. Gente que aos olhos humanos tinha problema, porque Zaqueu aparentemente não tinha. Só que só Zaqueu passou na frente e subiu na figueira. Só Zaqueu mostrou que queria mais. Somente Zaqueu mostrou coragem, determinação, ousadia. Vai pro tudo ou nada. Não não permitiu que a sua baixa estatura, que a multidão, que os obstáculos o impedisse de chegar até o Senhor. Ele não permitiu. Ele queria, ele foi em busca e ele encontrou. Não tinha aparentemente meio, ele criou meio. Ele passou na frente, ele subiu na árvore. Ele criou um meio. E havia uma multidão ali. Mas Jesus, uma multidão, como eu estou dizendo, certamente com pessoas com problemas considerados realmente problemas, né? Dificuldades, coisa séria. Mas Jesus foi só na casa do publicano, do que eles chamaram o pecador. Essas pessoas ficaram criticando, falando mal. Porque certamente diziam: mas eu sim estou sofrendo.
Por que Jesus foi na casa dele se eu é que estou sofrendo? Eu estou sofrendo. Eu sou cego, eu sou aleijado, eu sou mendigo. Eu sim tenho problema. Eu sim tenho problema. Eu tenho problema. Esse homem não tem problema. E Jesus vai na casa dele? Jesus vai na casa dele? Para te mostrar que não é por merecimento. É por fé. Nenhum daqueles, toda aquela multidão, só um manifestou uma fé viva. E para a fé ser viva, tem que ter coragem, determinação, ousadia. Você entende isso? Tinha uma multidão, só que apenas um realmente buscou a solução para a sua vida. Realmente um mostrou que queria mais. O resto estavam interessados. Ele se empenhou, se dedicou, se comprometeu, criou meios. Não ficou dizendo, eu tô com problema, eu vou lá, eu vou tentar, eu vou lá ver se dá. Não. Ele não estava ali para tentar. Nitidamente, esse homem não tentou ser abençoado. Esse homem trabalhou para ser abençoado.